Eu sou o pastor João Carlos e neste quadro do Em Família eu gostaria de falar sobre filhos rebeldes. Eu vejo que isso é muito prejudicial, porque quando nós colocamos algo como uma obrigação ou como um castigo em si, nós vamos colocar sobre a mente do nosso filho, né, sobre a mente daquele que nós estamos orientando, alguma coisa maléfica, alguma coisa que vai trazer, né, um certo prejuízo. Então, ele nunca vai associar, né, aquele local como um local de refrigério. Olha, você está de castigo, vou te levar para a igreja. Então, parece que a igreja se tornou um local de castigo, um local de privações, um local não benquisto em si, né? Então, jamais nós devemos usar isso, né, este artifício, porque isso certamente vai trazer consequências drásticas, né, sobre aquele filho, sobre a orientação que está sendo dada. Eu vejo que muitas vezes os pais eles ficam aflitos, né, diante dessa situação, né, chega numa determinada idade, já o filho não quer ir mais para a igreja, não quer estar, né, na casa do Senhor ou ali onde está sendo orientado, tal, e ele acaba indo, né, para uma vida mais livre, como ele está buscando assim no mundo em si. Então isso traz muitas vezes um peso, né? Traz muitas vezes, né, algo sobre o coração dos pais que eles ficam meio perdidos, né? E muitas vezes vem esse questionamento: aonde o rei, né? Onde o rei? O que eu fiz, né? Que muitas vezes, né, tem trazido essa consequência. Então eu com certeza vejo assim, agora o que precisamos fazer? Nós precisamos agora estabelecer, né, um alvo daquele momento para frente. Como eu posso me dirigir ao meu filho, me direcionar a ele, trazê-lo mais para perto de mim, buscando uma orientação, né, devida. Eu vejo muitas vezes assim, nesses questionamentos, os pais vivendo nesses questionamentos, às vezes os filhos tendo amizades que não são amizades boas, eles querem proibir, mas naquele momento já não tem mais a força, né, de proibi-los. Então é muito mais fácil você chamá-los, orientá-los, falar: filho, olha, essa pessoa, o que essa pessoa tem edificado, o que essa pessoa tem acrescentado à sua vida, né? Então tem que haver essa conversa, essa parceria, mas fora deste momento, um combate diante de Deus em oração, né? Tem uma amiga, tem uma pessoa que eu conheço, que é muito querida, ela costumava dizer assim, quando o filho dela estava num momento, né, de mais jovem, né, hoje é casado, tal, mas na época mais jovem, ela falou assim, quando viu uma amizade que ela não gostava, né, ela falava assim: olha, eu oro para que por um caminho essa amizade venha, mas por 7 caminhos ela seja dispersa. Então eu brincava com essa amiga, eu dizia assim: a tua oração dos 7 caminhos, né? Então, aquela oração realmente que fazia com que aquele que era o inimigo ou que vinha roubar, saquear, né, aquilo que era correto, iria ser disperso em nome de Jesus. Com um testemunho, muito mais do que com palavras. Porque as palavras, muitas vezes, elas entram, né, como algo impositivo. Então eu vejo muitas pessoas tentando impor, né, no grito, né, isso no coração dos filhos. Isso não resolve. Eu vejo assim que nós temos que, dentro do nosso lar, falarmos menos e vivermos mais, né? A nossa vida, ela tem que falar muito mais alto, né? E tem um dito, né, um ditado que diz assim, né, que deveremos falar de Jesus, né, deveríamos falar de Jesus com a nossa vida, né, de tal forma, né, e se for preciso, nós vamos expressar com a nossa boca. Então a nossa vida, ela tem que falar antes de qualquer coisa. Você não pode exigir que seu filho ore, seu filho lê a palavra, tenha comunhão com Deus, se você não vive isso, se você não tem colocado isso como uma forma primordial na sua vida.
começa em você e com certeza isso vai refletir na vida dele. A gente tem que pensar também em filhos, porque a gente pensa assim, rebeldia assim, ou a desobediência, por exemplo. Tem um filho que você fala e ele ouve mais rápido, o outro já retruca mais. Então, os nossos filhos são diferentes. Então, o tratamento, não que a palavra seja diferente, mas o tratamento em relação aos nossos filhos tem que ser diferenciado. Você tem que entender, né, que aquele filho, a Bíblia é muito clara quando ela diz assim, olha, o pai chegou para um filho e diz assim, filho, faz isso, e deu uma ordem expressa, né? E o filho foi e disse que iria fazer. E o outro, o pai deu a ordem e ele falou que não iria. Então, olhando humanamente, nós olhando, né? Você olhando, eu olhando, certamente você vai dizer, aquele outro que falou que iria, tal, esse é meu filho querido. Não, aquele falou que ia, acabou não indo. O outro se arrependeu e o outro foi e fez, executou a ordem devida. Então nós temos que entender isso, entender o tempo devido, né? Para cada um dos nossos filhos existe um tempo devido. Nós temos que entender o tempo de falarmos com eles, o tempo de corrigirmos, o tempo dele entender essa correção. E eu vejo que muitas vezes a gente tem muitas vezes esses conflitos que é gerado dentro desse relacionamento familiar, pai e filho, porque muitas vezes a gente se esquece que muitas vezes nós olhamos para o nosso filho numa determinada situação e ele é um espelho. Por que eu falo que ele é um espelho? Porque quando nós olhamos para ele, queremos corrigir ele, nós estamos olhando nele alguma coisa muitas vezes que nós temos dificuldade de lidar. Então, nós olhamos o nosso filho um espelho. Então, muitas vezes eu vejo pais tendo dificuldade, né, na questão da obediência do filho. O filho retruca, o filho fala tal, mas se você analisar o temperamento do pai é igual ao do filho. Então, ele precisa agora só ter, né, uma flexibilidade. E a nossa maturidade como pais deve ser um fator também essencial nesse processo, porque com mais maturidade nós temos que entender o tempo, né? Nós temos que recuar muitas vezes, né? E é interessante quando a Bíblia fala do filho pródigo, ela mostra este posicionamento. O pai estava longe do filho, o filho decidiu por um caminho totalmente errado, o pai sofreu, mas o pai esperou ansiosamente todos os dias. Todos os dias eu creio que aquele pai ia para a porta daquela casa esperando a chegada do filho. E ele jamais poderia imaginar que num determinado dia aquele filho chegaria, mas chegaria totalmente diferente, que eu falo, não só nos conceitos físicos, porque ele chegou totalmente sujo, ele chegou totalmente transfigurado, porque não era aquele menino que tinha saído daquela casa, mas o pai de longe viu o filho. E o pai de longe, quando viu o filho, o pai correu, o pai abraçou. Ele estava fedendo, ele estava mal cheiroso, mas o pai disse, é meu filho. Independente do que ele fez, ele é meu filho. Independente das atitudes do seu filho, ele é o seu filho. Eu quero que você ame, eu quero que você busque o seu filho, eu quero que você tenha no seu filho esse olhar como aquele pai teve, um olhar, né, de pureza, olhando e dizendo assim, eu estou vendo além do que os meus olhos físicos estão vendo. Meus olhos físicos estão vendo, né, essa situação totalmente destrutiva, mas Deus está vendo lá dentro algo mais. E o que aconteceu? O pai diz, tirai essas roupas velhas, colocai uma roupa nova, dê um banho nele, mude todo o exterior dele, porque o interior Deus já está mudando. Então Deus vai mudar lá no interior. E mudou de tal forma que a história desse jovem está escrita nos anais da história bíblica, para que nós tenhamos a certeza que há
um tempo de restauração, há um tempo de volta, há um tempo de cura, há um tempo de libertação, e eu creio que Deus tem também isso para a sua vida. Eu creio que Deus tem isso para o seu lar. Talvez você seja como pai, passando por um momento de conflito, um momento que você não está entendendo o que está passando. Eu quero que você não deixe de ir para a porta, esperando ansiosamente. A porta que eu estou falando é essa porta de abertura, né, para que o seu filho possa entrar. Não feche a porta. Eu vejo muitos pais fechando as portas, dizendo assim, se saiu daqui, não vai voltar mais para cá, então fechou as portas. Não, abra as portas do teu coração, abra as portas do teu relacionamento, e com certeza o teu lar vai ser restaurado, o relacionamento com os seus filhos vão ser restaurados, e eu creio que Deus vai fazer coisas tremendas no teu lar, na tua família. Não existe filho rebelde que Deus não possa entrar e transformar, como Deus transformou a vida daquele jovem, a tal ponto que ele chegou em casa transformado, porque quando ele sai de lá, do mundo que ele estava vivendo, né, de ilusões, ele diz assim, eu volto para a casa do meu pai, porque lá na casa do meu pai tem dignidade, tem amor, tem compaixão, e eu tenho esse referencial cravado no meu coração. Que Deus te abençoe. Tenho certeza que Deus tem algo para falar com você, com seu filho ainda neste tempo, em nome de Jesus. Se essa palavra foi importante para você, para a sua família, eu gostaria que você curtisse, eu gostaria que você compartilhasse, eu gostaria que você comentasse. Eu tenho certeza, Deus tem algo de especial para a sua vida. Eu gostaria que você nos seguisse através das nossas redes sociais, seja o Instagram ou seja o Facebook. Deus te abençoe grandemente, é o que nós desejamos com a família Cristo é Resposta para a sua vida em família, em nome de Jesus.